eu ia perguntar agora, né, se todos concordam aí com a gravação, mas já está sendo gravado, para possibilitar com que todos os outros tenham a possibilidade de participar, né, de ver o que nós podemos conversar e participar, né? Bom, como é que eu pensei? Bom, eu já tenho conhecimento através do Siga Quem Sou Eu, né? Já tenho um pouco do meu histórico, do que eu sou enquanto docente, né? Então, dentro dessa área, qualquer coisa, eu estou à disposição para colaborar com vocês, ajudar na medida do possível. Tá? Então, eu sou um colega de vocês, haja vista que esse programa está muito voltado para a docência, né, para professores. Acredito que a grande maioria de vocês são professores, se não todos. Então, nós somos colegas, né, nós estamos aí nessa batalha incessante pela transmissão, né, pela disseminação e socialização do conhecimento. E estamos aqui para falar um pouco sobre educação e empreendedorismo, né? Então, o que eu pensei? Em primeiro lugar, eu vou dar uma visão geral do conteúdo de vocês, tá? A visão geral do que seja, né, essa disciplina, de como ela foi planejada, como ela foi elaborada. Depois a gente fala um pouco sobre o conteúdo. E aí, nos finalmente, a gente pode abrir para que vocês possam tirar dúvidas ou conversar a respeito de assuntos que vocês se interessem, que a gente possa contribuir com vocês, tá? Bom, vocês, espero eu, né, que se eu tivesse no lugar de vocês, a primeira coisa que eu teria feito era pegar todo o conteúdo, dar uma leitura geral sobre todo o conteúdo que foi postado no Siga, né, no espaço do Siga, para que vocês pudessem ter, primeiro, o curso que vocês estavam fazendo, a disciplina que vocês estavam fazendo, a ementa, porque a ementa é o nosso documento-chave, né? É a nossa lei maior, é ela que faz com que a gente possa programar, fazer o conteúdo programático, né? As atividades, né, que a gente vai fazer, as duas atividades de pesquisa, o fórum e as atividades avaliativas finais, né, que é a chamada de prova eletrônica. Então, acredito, partindo do princípio de que, como eu digo, vocês são colegas, são professores, sabem, normalmente acredito que vocês aconselham isso para os seus alunos, eu aqui como professor, né, estando professor, é a mesma coisa eu aconselho que a gente aconselha no nosso dia a dia. Pô, bem, então eu fiz questão de colocar um vasto material para vocês, né, incluindo livros, apostilas, outras informações a respeito de empreendedorismo. Uma das coisas primeiras que me perguntam, pelo menos na turma passada, essa é a segunda turma que eu participo desse projeto o Mundo do Trabalho, uma das coisas que mais me perguntam é essa questão educação e empreendedorismo, né? E por que o nosso conteúdo não tem um capítulo específico sobre educação? Na realidade, esse termo educação utilizado na nomenclatura da disciplina, ele está muito faltado, primeiro, pela profissão que todos nós exercemos, e segundo, porque empreendedorismo, se vocês viram o material, e a gente vai discutir aqui, empreendedorismo é comportamento, né? E o comportamento vem da educação, ou seja, da preparação e da formação de cada um, né? Porque a educação nada mais é do que isso, né? Da educação e da formação que nós temos, né? Tanto a educação, e no caso eu não estou falando aqui a respeito do que a gente chama de educação domiciliar, né? Educação doméstica, mas sim a educação formal, profissional, né? Tanto na formação
vamos dizer assim, fundamental, média, até a formação superior. Então, a questão de você utilizar essa nomenclatura educação, ela não vem aqui para a gente discutir o que é educação, não vem aqui para a gente discutir quais são as definições, a etimologia, a antropologia, do termo educação e da formação da educação, mas sim do que o empreendedorismo pode fazer dentro da educação, né? Dentro dessa formação profissional que vocês estão tendo e vocês vão ter a capacidade e até a responsabilidade de fazer ou para si próprio ou para os alunos, né? Para os alunos que vocês terão pela frente. Então, a ementa em si, ela não pede que nós possamos fazer um conteúdo diretamente ligado à educação, mas sim o empreendedorismo dentro da educação, né? Como é que a gente pode utilizar os fundamentos do empreendedorismo, né? Para que nós sejamos empreendedores e possamos formar empreendedores, né? Então, essa é a filosofia, né, do curso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, também não tenho nenhuma presunção, né? nem posso ter essa presunção de tentar modificar, né, o pensamento de vocês a respeito do tema, haja vista que vocês já têm uma larga experiência, uma larga maturidade, né, e vocês têm um conteúdo intelectual e um conteúdo de escolaridade bastante elevado. Então, não tenho nenhuma presunção em mudar o pensamento de vocês ou de algum de vocês com relação a essa abordagem, né, do empreendedorismo, né? Eu acho que o empreendedorismo, como eu falei para vocês, é comportamento, né? E comportamento cada um tem e cada um muda ou não o seu comportamento, né? Então, é uma coisa pessoal, individual, mas que o mundo está nos mostrando que é preciso nós mudarmos o nosso comportamento e possamos, dentro do nosso comportamento, né, nós possamos ser empreendedores. E aí muita gente ainda questiona, mas nós somos professores, nós não somos empreendedores, né? O fato da gente ser professor não significa dizer que nós não sejamos empreendedores. Tá? Nós teremos que ser empreendedores. Tá? Essa questão do empreendedorismo, ela veio a se tornar uma questão básica nos dias de hoje, né, na modernidade, pela mudança, né, rápida, veloz e drástica que o mundo teve durante as últimas 4 décadas, principalmente, né? As 2 últimas décadas do século XX e essas 2 primeiras décadas do século XXI, né? Apesar de que, se vocês já leram o material, esse empreendedorismo ele já vem, né, de longas datas, né? De longas datas, inclusive do século XIX ainda, né? Porque quem primeiro tocou nessa questão empreendedora, né, foi um cara chamado Schumpeter, né, um economista clássico chamado Schumpeter, né, que ele quando ele aborda a questão do empreendedor como uma saída econômica para a coisa, né? Como você auferir lucro em algo que você produzia, né? Por isso que as pessoas, ainda hoje, ligam a palavra empreendedor a negócio, né? Então, hoje, quando você diz assim, o cara é empreendedor, a primeira coisa que você pensa o cara tem um negócio, né? O cara é um empresário, né? Entretanto, após
Schumpeter tocar no assunto e começarem os diversos avanços na área do empreendedorismo com administradores conhecidos, Peter Drucker, o próprio Kotler, Tom Peters, enfim, grandes empresários modernos, né? Podemos citar Michael Porter, podemos citar Steve Jobs, da Apple, podemos citar ai, meu Deus do céu, me fugiu o nome do dono da Microsoft, né? Meu Deus, tem hora que foge um negócio aqui. Bill Gates. Opa, Bill Gates, né? Então, isso veio muito alocado, né? Essa coisa do empreendedor, né? Ele veio muito alocado a negócios. Mas só que com o aprofundamento do assunto, o empreendedorismo como comportamento, ele passou a ser cobrado dentro das empresas, né? Pelas características que o empreendedorismo, né? Que a condição do empreendedor tem, de você começar a cobrar dentro da própria empresa, né? Capacidades empreendedoras, né? Então, quando você, repito, se você leu já o material, você for ver as características empreendedoras, você vai ver a questão da pessoa tem que saber planejar, tem que ser organizada, tem que assumir riscos calculados, tem que ter liderança, né? Tem que ter foco, né? E por aí vai, tem que ter conhecimento do mercado. E aí, quando você começa, tem que ter inovação, né? Hoje em dia, ninguém pode pensar em empreendedorismo se não tiver, se essa capacidade empreendedora não tiver junta com a questão da inovação, né? Então, dentro dessas características empreendedoras, nós passamos a ter um novo tipo de empreendedor, além daquele empreendedor de negócios, né, que é aquilo que foi criado lá pelo Schumpeter. As empresas, dentro dessa nova onda da globalização, né, do aumento da competitividade, do aumento da capacidade que você tem em gerar produtos, gerar serviços inovadores, quem é que gera os produtos inovadores? São os donos das empresas? A maioria das vezes não. É o empreendedor de negócios? A maioria das vezes não. A maioria das vezes, quem gera novos produtos e serviços são os próprios funcionários, né? E daí se criou um novo tipo de empreendedor, chamado de empreendedor corporativo, né? Ou intraempreendedor, né? Que é o que as empresas exigem hoje do seu colaborador, né? do seu parceiro funcionário, parceiro empregado, né? Tem um artigo publicado pelo Stephen Kennedy, né, que é um professor da Universidade Federal do Paraná, que inclusive está com tanto tempo que eu não vejo aquela revista, que eu não leio aquela revista Veja, né? Mas no tempo que não tinha essa questão da internet, eu lia muito a revista Veja, né? E ele publicava muito os artigos dele na revista Veja. Né? E ele fez um artigo muito, muito importante, que passou a ser um artigo mundial, que dizia o seguinte: a era da incompetência acabou. Né? Ninguém vai pagar pela tua incompetência. Então, se você é contratado por uma empresa, qualquer que seja ela, né? Seja empresa industrial, comercial, prestadora de serviço, e não der resultado, né? E não conseguir trazer para aquela empresa produtos inovadores, serviços inovadores, né? Você vai para fora. Você vai para fora, porque ninguém vai pagar para você não fazer nada, né? Então, surgiu,
o empreendedor corporativo, né? Ou o intraempreendedor. E aí vem uma nova chamada do mercado que exigia que as empresas, né? E aí veio a questão da responsabilidade social, da responsabilidade socioambiental, né? E aí veio um terceiro tipo de empreendedor, que é o empreendedor social, né? Ou seja, que as empresas, né, os empresários, os empreendedores empresários, eles tinham também que fazer, que fazer o lado social, né? Tá olhado para o lado ambiental, a responsabilidade socioambiental. E aí surgiu o terceiro empreendedor. Então, nós, por exemplo, nós professores, como é que a gente pode ser considerado de mercado? Cara, a gente pode ser empreendedor de negócio no momento em que eu crio uma escola, no momento em que eu abro uma escola, juridicamente falando, legalmente falando, né? Então, eu sou um empreendedor de negócio, né? No momento que eu abro sei lá, uma escolinha de reforço, né? Isso daí é um empreendimento, né? É uma questão empreendedora. Então, eu, como professor, eu posso ser empreendedor de negócio, mas eu, como professor, empregado, funcionário, servidor público, etc., eu tenho que ser um empreendedor corporativo, né? Por quê? Porque eu vendo um produto, o produto que eu vendo é conhecimento. E os meus alunos, eu tenho que, por exemplo, fabricar métodos. Eu tenho que, por exemplo, inovar os meus métodos de dar aula. E isso é empreendedorismo, tá? Então, eu tenho que fazer com que, como é que eu posso, as minhas aulas, serem mais motivantes, serem mais absorvidas, internalizadas pelo meu aluno. Isso requer, por exemplo, um dos produtos na nossa área que foi muito bem aceito hoje em dia, né? Foi a questão, antes da pandemia, foi a questão das metodologias ativas, né? Bem antes da pandemia, não existiam essas metodologias ativas. Isso daí são produtos criados por nós, professores, por nós, educadores, para que essas metodologias, né, possam ser utilizadas em sala de aula com o objetivo de fazer com que o conhecimento seja internalizado pelo aluno de forma mais fácil, de forma mais veloz, né? Após a pandemia, o que foi criado após não, durante a pandemia, nós tivemos que aprender, né? Aprender a ministrar aulas remotas, né? Aprender a ter capacidade de manusear, né, plataformas virtuais, né? Então, nós tivemos que mexer. Hoje, nós estamos aqui, né, ministrando, conversando a respeito de conteúdos educacionais de forma virtual, né? Isso daí antigamente nem existia. Os próprios cursos à distância, né? Porque curso à distância não é coisa de hoje. Eu me lembro que quando eu era criança, ou seja, 60 anos atrás, que eu tinha meus 7, 8 anos de idade, já existia o Instituto Universal Brasileiro, que era aulas, né? Que era cursos à distância, né? Então, isso hoje está plenamente utilizado pelas plataformas virtuais. Vocês receberam todo o material, vocês vão fazer avaliações pela plataforma SIGA, né, que é o Sistema Integrado, ou Sistema de Informações Gerenciais, né, Acadêmicas, né, das atividades acadêmicas, que é o SIGA-A. Vocês estão recebendo tudo a partir da inovação, a partir da criação de um produto que pudesse levar, né, até os alunos. O Natanael colocou aqui muito bem, muito maravilha, parabéns aí, né, e obrigado, Natanael. A questão dos vídeos, o YouTube está sendo gravado aqui para levar, a questão sabe, isso
te dá um leque, né, muito, muito bom e muito importante, né? Então, isso daí nada mais é os vídeos educativos no YouTube, né? O Natanael colocou também. Isso daí são frutos, né, colhidos a partir do tanto de empreendedores de negócio que dentro dos seus negócios esses vídeos, esses produtos foram criados pelo empreendedor corporativo. Pelo empreendedor corporativo, né? Isso sem falar na participação de nossos colégios, de nossas atividades, né? Eu, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu participei durante muito tempo de um projeto da Rede Globo chamado Professor Amigo da Escola, né? Isso daí é uma atividade de empreendedorismo social, né? Então, eu já, naquele tempo que a gente nem pensava que o nome disso seria empreendedorismo social, né? Eu já era um empreendedor social, sem nem saber o que é isso, né? E que hoje a gente pode colocar isso como um empreendedor social, né? Então, nós temos a capacidade de fazer isso, né? Quantos de nós, na nossa região, né, eu sei que tem gente aqui de todo o Brasil, né? Quanto de nós na nossa região, que a gente mora lá naquela cidade, onde as crianças, onde os jovens não têm condições, né, de estarem numa escola e tal, quantos de nós não criam um projeto social? Isso daí é um empreendedorismo social. Que nós temos a capacidade, e eu diria mais, nós temos a responsabilidade de deixar um legado, né? Afinal de contas, a gente trabalha só para ganhar dinheiro. Claro que o dinheiro é essencial, né? Mas nós precisamos ter, até mesmo como professores, né, nós temos que ter essa capacidade de saber também, né, sermos empreendedores sociais, né? Podermos fazer esses projetos para disseminar o conhecimento, para disseminar a educação formal, principalmente para aqueles jovens, para aquelas crianças que não têm condições, seja por localização, seja por outras condições financeiras ou por aí, né, de poder, né, participar disso daí, né? Então, hoje em dia, se coloca muito isso, tá? Então, esses 3 tipos de empreendedores, né, é o que a gente estuda durante muito isso. E o empreendedor, aí tem muita gente também, e hoje em dia e aí eu, mais uma vez eu digo, eu não tenho a presunção de saber, né, nem sei de tudo, mas hoje em dia a pessoa abre um negócio e já é um empreendedor, né? Essa é uma situação que se discute muito nos congressos, nos encontros sobre empreendedorismo, se discute muito, porque, na realidade, o que a gente percebe é que nem todo empreendedor é empresário. Eu posso ser simplesmente um empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor é aquela pessoa, né, que ele tem a ideia, gera a ideia, mas não necessariamente ele coloca aquela ideia em prática, né? Então, às vezes, quem ele não tem o capital, por exemplo, né, eu crio lá, eu inovo, eu invento um produto, né, um serviço, mas eu não tenho um capital para produzir aquele conhecimento, né? Então, eu vou lá e entrego para alguém, né? Então, na realidade, esse alguém foi empreendedor, ele pode até ser visto como empreendedor porque ele teve a capacidade de enxergar naquela ideia, né, um ótimo produto para ser colocado no mercado. Mas tem muita gente que não, né? Tem muita gente que apenas aposta na ideia do outro. Então, na realidade, ele é só empresário, ele não é um empreendedor. Então, nós temos vários empresários, ainda hoje nós temos vários empresários que não são empreendedores. Nós temos na nossa cidade, por exemplo, vários donos de pequenos negócios, mercearias, né? Não sei como é que na região de vocês falam, mas aqui no Nordeste, né, a gente usa muito quitandas, quiosques, né, bodega, né? E será se aquele cara é um empreendedor?
com certeza ele é um empresário, mas ele será um empreendedor apenas no momento em que ele cria, em que ele gera ideias, né? Porque ele só está gerenciando. Então, o que a gente sempre, algumas tendências de estudiosos do empreendedorismo fala que, e eu conjugo com essa ideia, de que nem todo empreendedor é empresário, e nem todo empresário é empreendedor. Agora, hoje o que se cobra é o empresário empreendedor, porque não adianta você simplesmente abrir um negócio. Esse negócio tem que ser viável. E hoje se faz uma diferença muito grande entre uma inovação e uma invenção, né? Porque, na realidade, nós temos um caminho para chegar a sermos empreendedor, através da criação de uma ideia. E essa criação ela é feita pela inovação, né? E a inovação ela pode ser como é que a gente diz? Uma invenção, né? Que é aquilo que eu crio, mas que não gera valor, não tem viabilidade, então não passou de uma invenção. Eu sei que vocês são bem novos, mas alguém já ouviu falar de uma manteiga que vinha igual a batom, né? Quem é mulher aqui, principalmente, né? Tinha aqueles batons que você girava assim, chamava roll-on, né? Que girava e o batom saía e você passava. Pô, bem, na década de 70, inventaram esse roll-on manteiga, onde você levava para onde você queria e chegava lá, tinha um pão, alguma coisa, e você colocava lá, né, pegava o batom, né, que era de manteiga, passava no pão e comia, e por aí vai. Não deu certo, não deu certo. Foi uma invenção, foi uma criatividade, mas não deu certo, não foi viável, não gerou valor, né? E aí só ficou na invenção, né? Então, toda inovação é uma invenção. Agora, toda invenção não gera uma inovação. A inovação ela é gerada a partir do momento que ela gera valor e que ela tem viabilidade, né? Aí sim, aí você considera a inovação, né? Bem, então o empreendedorismo tem muito a ver com isso, né? E tem também a capacidade, tem esse empreendedorismo que é uma coisa muito biológica, né? Inclusive, tem algumas questões que estão nas nossas atividades que falam a respeito disso, né? Então, e a outra coisa interessante é que o empreendedor, seja ele de negócio, seja ele corporativo, seja ele social, ele tem duas características que são essenciais para o empreendedorismo, né? Que é o foco e, principalmente, metas, né? O empreendedor ele é movido por metas, tá? Porque todos nós somos movidos por objetivos, e não por metas, tá? Então, a meta, se a gente fosse colocar uma equação matemática, tá? A meta, ela é o objetivo mais o prazo que você dá para atingir aquele objetivo. Então, o objetivo é onde eu quero chegar. O prazo é até quando eu tenho que chegar nesse objetivo traçado. Então, o empreendedor ele tem muito com isso. Então, ele tem que criar metas. E essas metas, elas só são realmente reconhecidamente como uma meta empreendedora quando ela tem 5 características básicas, né? Até tem uns caras que são criativos demais, né? Diz que o nome metas vem exatamente por causa dos 5 aspectos, né, que são obrigatórios para tornar isso daí uma meta, né? O primeiro, o M. O M é de mensurável, né? Então, a meta tem que ter obrigatoriamente uma mensuração. Então, eu tenho um objetivo de ganhar bem, mas eu tenho que mensurar o que é ganhar bem.
e principalmente qual é o prazo. Então, eu quero atingir o meu salário de tantos reais em 1 ano, em 10 anos. Tá? Eu quero aumentar meu número de alunos na minha escola. Esse é o objetivo. Mas eu quero aumentar até quando? Em quantos anos? Quantos por cento? Tá? Então, a meta, em primeiro lugar, o M de meta, né? Segundo esses criadores, que eu acho isso maravilhoso, essas criações, porque torna a coisa bem mais explicável, né? Então, o M é de mensurável, né? O E é de ser específica. Eu tenho que ter uma coisa específica que eu quero atingir, né? Então, tem que ser uma coisa bem específica. Porque eu não posso sair dando tiro, né, a esmo. Eu tenho que ter o foco. Né? E esse foco vem da especificidade e de ser específico naquilo que eu quero. O T é de ser temporal. Né? Ela não é atemporal. Ah, eu quero atingir isso, mas não sei até quando. Então, isso não é meta, é só objetivo. Eu quero eu quero ter um mestrado. Né? Até quando? Então, o querer um mestrado é um objetivo, mas eu tenho que traçar uma meta. Então, eu tenho que ter esse objetivo e tenho que mensurar, tenho que ter o prazo daquele objetivo. O A é de ser atingível. Eu não posso criar um objetivo que eu não consiga atingir. Né? Exemplo. Eu quero ir à Lua. Será se eu consigo chegar à Lua? Isso é atingível? Há 10 anos atrás, isso não era atingível por um ser humano, né, normal. Ela era atingível pelos astronautas da NASA e por aí vai. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia já existem, né? Já tem aquele bilionário russo, parece, que já junto com o americano, que já faz viagens pela, pelo solo lunar, né? Já dá voltas na Lua, ou seja, nós estamos chegando lá. Agora, se eu disser que eu quero chegar à Lua a pé, aí, meu irmão, aí é inatingível. Eu quero ir para a Europa. Bom, beleza, plenamente atingível, né? Mas eu quero ir para a Europa a pé. Você não vai chegar nunca na Europa. Se você quiser ir a pé para a Europa, você não vai chegar nunca. Você pode até querer ir a pé para os Estados Unidos, para o Canadá, né? Mas chegar a pé na Europa você não chega. Você chega nos Estados Unidos, na América do Sul, né? Mas chegar na Europa, chegar na Ásia e por aí vai, você não vai conseguir nunca. Você vai ter que pegar um navio, que pegar um avião, alguma coisa. Mas é atingível. Né? Só não é atingível se esse objetivo for, não, eu quero ir, mas eu quero ir a pé. Né? Então, esse A da metas é atingível. E, por último, o S de metas é que seja significativo, né? Que esse objetivo seja significativo. Porque se não for significativo, cara, no meio do caminho, tu desiste, sabe? Cria alguma coisa e tu simplesmente, isso não é significativo. Então, para mim, né? Eu agora estou fazendo um curso de especialização, né? Apesar de já ter alguns cursos de especialização, mas como eu sou pesquisador na área de empreendedorismo e inovação, o Instituto Federal, né, aqui no meu estado, abriu um curso de especialização em empreendedorismo e inovação. E até mesmo como uma forma de eu me reprogramar, de eu me reciclar, né? Eu estou participando do curso. E diversas vezes eu pensei em abandonar, sabe, cara? Porque eu tenho tenho muitas atividades, né, que eu exerço. Então, às vezes era tanta atividade para eu fazer que eu acho que eu acredito que vocês possa ter alguém ou possam ter algumas pessoas de vocês que às vezes você pensa, nossa senhora, eu entrei agora nesse curso aqui de especialização, né, em ciências sociais e tal, mas eu estou sem tempo, como é que... Cara,
Você não vai atingir a meta. Se esse curso não for significativo para você, você não vai atingir esse objetivo. Então, ele tem que ser significativo. Eu só quero dizer que, para mim, é significativo e eu estou terminando. Né? Estou dando os pulos para conseguir terminar. Por quê? Porque, para mim, é significativo. A minha área de atuação é a área de empreendedorismo, é a área de inovação, né? É a área de estratégia. Então, são as 3 áreas que eu pesquiso. Então, é significativo para mim. Então, para que eu possa ser empreendedor, né, eu tenho que dizer o seguinte, cara, eu tenho que fazer um produto para eu levar para a minha sala de aula, porque isso daí é significativo, cara. Pode até não ser significativo para mim, mas é significativo para eu atingir a meta de fazer com que o meu aluno possa internalizar o meu conhecimento. Então, é por isso que eu digo, cara, todos nós teremos que ser, e o mundo do trabalho, né, como é o nosso projeto, ele está exigindo isso, ele exige isso, é que nós sejamos empreendedores. É que nós sejamos empreendedores. Tá? Então, essa capacidade. Bom, para quem quer ser empreendedor de negócio, tá, nós temos que ter 2 coisas essenciais, né? Porque o empreendedor de negócio é o administrador da empresa, independente dele ser contador, dele ser matemático, dele ser físico, mas ele é o administrador do negócio, né? Ele tem que planejar. Não, hoje em dia, não existe ninguém na face da Terra que não planeje. Né? O planejamento é essencial e ele faz parte da nossa vida. Seja o planejamento formal, seja o planejamento informal. O planejamento informal ele tem uma grande desvantagem, porque ele é volátil, ele é muito volátil. Então, por exemplo, eu estou aqui pensando, bom, amanhã é domingo, eu vou acordar 8 horas da manhã, e quando eu acordar eu vou tomar banho, vou escovar os dentes, vou tomar café, depois vou pegar meu carro, vou para uma praia, vou para um clube, vou para a casa de um amigo, vou almoçar com mamãe, vou almoçar com papai, enfim. Isso daí é um planejamento. Isso é um planejamento, né? Só que é um planejamento informal, né? Está aqui na minha cabeça, né? Não segue essa regra que é de uma empresa mesmo. Então, tudo isso a gente faz, né, que é o planejamento. Então, o empreendedor de negócio, ele é exigido pela própria complexidade do empreendedor de negócio de um planejamento formal. E esse planejamento formal, ele passa por 2 etapas muito importantes. Tá? Primeiro é você criar um modelo de negócio que você quer. Então, se você quiser até mesmo criar um produto para a sua sala de aula, você tem que fazer um modelo. Qual é o modelo desse produto que eu vou criar para adotar em sala de aula? Né? Então, esse modelo de negócio, hoje a ferramenta mais utilizada, né, que está no material de vocês, é o Canvas, né? Que é um modelo aplicado para que você possa criar um negócio. É como, por exemplo, eu vou por uma atividade bem corriqueira, né? Eu vou fazer uma calça para mim. Então, a primeira coisa que eu faço é o modelo da calça, para poder depois eu ver se é viável eu confeccionar essa calça. Né? Aí, depois é que eu vou atrás do preço do pano, onde é que eu vou comprar o pano, qual é a cor do pano que eu vou comprar, qual é o tamanho, qual é a altura, qual é a largura, se tem 2 bolsos, se tem 4 bolsos, se vai ter cós, se não vai ter cós, enfim. Né? Então, em primeiro lugar, eu crio um modelo de negócio. E hoje em dia, o mais utilizado no mundo inteiro, né, é o Canvas, né? O modelo o Canvas Model Business, né? Que é o modelo de negócios Canvas. E aí vocês têm no material. Depois de vocês fazerem essa modelagem, né? Aí vocês vão fazer o plano de negócio. Né? O plano de negócio é que vai mostrar
se essa invenção que você teve, ela vai ser uma inovação. E aí o plano de negócio vai mostrar se esse produto que você criou, ele é viável. E aí entra a parte que a gente chama de qualitativa e a parte quantitativa, né? A parte qualitativa é pesquisar o mercado, né? Para ver se o mercado está precisando, para ver se o mercado aceita aquele tipo de negócio. É como eu estou dizendo, ó, eu vou criar um método de ensino em sala de aula. Então, eu peguei lá um modelo, né? Criei um modelo do ensino que eu quero, mas será se na hora que eu aplicar aquele modelo que eu criei, vai ser viável na sala de aula? Será se meus alunos vão poder internalizar? Vão poder realmente entender? Então, primeiro eu tenho que fazer o teste, né? Então, vou lá, eu faço o meu plano, como é que eu vou inserir isso na sala de aula para que isso seja viável, né? Então, o nosso material, ele tem muito a ver com isso. A gente começa a conversar e perde o tempo. Nós já estamos a 40 minutos, nós só temos mais uns 15 minutos, pelo menos, de formalidades, né? Bom, deixa eu abrir um pouquinho aí para vocês, se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer esclarecer ou mesmo contribuir aí com a gente. E mais uma vez eu digo, eu não sou presunçoso ao ponto de pensar que todo mundo vai aceitar o que eu estou dizendo, não. Qualquer coisa a gente discute aqui, tá, gente? Porque o conhecimento é feito de diferenças, né? A gente só consegue evoluir no conhecimento se alguém chegar lá e dizer, olha, esse preto aqui não é só o preto que serve para luto, né? O branco também serve, né? Então não é à toa que o preto é a cor, né, do luto fechado no Brasil e o branco é a cor do luto fechado no Japão, né? E todo mundo vive muito bem, né? Enfim, né? Então, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa aí para interagir com a gente, para não ficar só o Maurício aqui falando para um bocado de espíritozinho aqui que está na minha frente, né? Não, nós somos 21, né? Contando com a professora Juliana e com o professor David. Isso significa dizer que temos 18 colegas aqui na sala de aula, né? Que eu só estou vendo aqui. Na realidade, eu só estou vendo. Quer dizer, não é que eu estou vendo, mas o Railson eu estou vendo aqui, né? Jaísa, o Elbio. O Elbio não dá para ver. Eu só sei que ele está num lugar muito legal. O horizonte é muito legal. Olha, eu estou vendo o Jeff agora, né? Opa, estou vendo. Elvio, eu preferia estar lá onde tu estava naquela imagem, viu, Elvio? E não no sábado à tarde, tá, né? Mas muito legal mesmo, né? Então, gente, alguma pergunta sobre o material? Maurício, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo outro, né? Nós fizemos uma pequena alteração, né? Eu acho que vocês já viram, né? Foi postado uma atividade, na realidade, postaram as duas atividades, houve uma pequena alteração na atividade 2, uma vez que tinha, assim como na primeira atividade, né? A atividade 2 tinha algumas questões que eram questões abertas, né? E até mesmo para efeito de leitura do material, eu preferi, inclusive, que fosse questões fechadas, e me passou isso, a professora Juliana prontamente me colocou isso, e nós fizemos a correção da atividade 2, né? E aí enviamos aí para a professora Juliana e para o SIGA. Mas vamos lá, gente, estou contando aí com vocês aí para que vocês possam contribuir. Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode perguntar tudo, qualquer coisa aqui é válido. O interessante é interagir. Bom, seria mais ou menos isso, né? Eu fiz uma síntese, né? Na realidade, uma síntese do conteúdo, né? Claro que, se vocês forem ver o conteúdo, ele é bem mais vasto, né? Mas a síntese mesmo,
todo o conteúdo que vocês lerem, ou forem ler, ou forem pesquisar, e mesmo as atividades que vocês forem elaborar, ela tem a ver exatamente com esses temas que nós abordamos, né? Que é o tema do empreendedor, do empreendedorismo e do empresário, né? Da diferença disso daí, que o empreendedorismo é comportamento, o empreendedor é a pessoa que tem a ideia, que gera a ideia, que cria a ideia, e essa ideia, leia-se, produtos, serviços, né? E o empresário é aquele que, com a ideia de alguém, ele vai gerar lucro. Agora, a ideia melhor é aquela que você cria o produto e gere lucro, ou seja, que você seja um empresário empreendedor, né? Então, essa é a grande ideia. Um outro detalhe que eu esqueci de falar é que você se torna empreendedor por uma, outra ou as duas condições, ou por necessidade ou por oportunidade, né? Às vezes, por exemplo, vai ter um show na minha cidade, né? Então, vai lá chegar o Ivete Sangalo lá na minha cidade, né? E o show vai ser lá na praça, não sei da onde, né? Vocês podem ver que dias antes do show acontecer, o que se cria de negócios, né, no meio onde vai ocorrer aquele show não está escrito. Isso daí nada mais é do que uma junção da necessidade que você tem com a oportunidade que você está tendo pela aglomeração de pessoas e de necessidade dessas pessoas em consumir algo. Então, você passa a ter de tudo lá. Passa a ter de tudo lá. Vai ter um jogo da seleção brasileira. Rapaz, o que chega de adereços, adesivos, camisas, né, em volta do estádio de futebol por empreendedores de negócio e etc., não está escrito. Então, o comportamento, né, o empreendedorismo, ele é gerado, né, ele é viabilizado exatamente por essas duas características, né, que é a necessidade e a oportunidade de criar, de gerar valor, de colocar em prática ideias, de vender produtos e serviços para o mercado. Ok? Bom, nós temos ainda tempo, e eu fico aí à disposição de vocês, inclusive da professora Juliana. Geralmente, a professora Juliana pode receber alguma demanda de alunos, né, que possa... Opa, por não, Janete, obrigado pela participação. Diga aí, minha colega. Eu que agradeço, professor. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Professor, a atividade 1, ela tem uma questão que realmente me deixou bastante em dúvida, e eu gostaria de pedir tua ajuda aqui, né? E se eu estiver errada, por favor, o senhor me corrigir e esclarecer, tá? Tem uma pergunta lá que fala de uma empresa, né, de limpeza, que presta um ótimo serviço, né? Tanto que todos os clientes estão satisfeitos com esse serviço. Porém, essa empresa, ela tem um custo, né, para esses clientes que chega a ser o dobro de outras concorrentes, né? Nesse caso, eu entendo que se ela presta um bom serviço, ou seja, se ela faz bem aquilo que ela se propôs a fazer, é uma empresa muito eficiente. Então, eu considerei que ela é uma empresa eficiente, porém, ela não seria competitiva, já que ela tem um custo que seria o dobro de outras empresas da mesma, que fazem o mesmo tipo de serviço. Esse tipo de raciocínio, ele está errado, ou ele está correto? Se eu faço um bom serviço, mas eu cobro o dobro, eu posso ser eficiente, mas, ao mesmo tempo, não ser competitiva, no caso? Vamos lá. Obrigada.
eu não estou vendo vocês, porque eu acessei aqui a atividade. Tá? A empresa Euro, é isso? A empresa Euro presta serviço de coleta de lixo para Isso a mesmo, cidade isso mesmo. de Jucaraci, cujo lema é a cidade mais limpa do Brasil. Os cidadãos estão amplamente satisfeitos com o serviço prestado, mas os custos da empresa Euro são o dobro dos seus concorrentes. Tá? A empresa Euro tá? Aí pergunta aí, se letra A é eficiente e eficaz, letra B não eficiente e não eficaz, letra C eficiente e não competitiva, a letra D competitiva e não eficaz, e a letra E não eficiente e eficaz, né? Bom, o caso da competitividade aqui, né, ela é uma empresa competitiva, porque se ela ganhou o serviço, ela ganhou de outras, então ela é competitiva. Então, o fato dela prestar serviço para uma cidade, né, dela prestar serviço, e que essa cidade ela se tornou, através do serviço de coleta de lixo, a cidade mais limpa do Brasil, essa letra C, no caso, Janete, ela se torna errada, né? Porque ela é competitiva, sim. Né? Então, aí a gente vai para as outras. Né? E a outra que fala que ela é competitiva, fala que ela é não eficaz. Ora, o que é eficácia? Eficácia é a medição dos resultados, né? É a unidade de medida dos resultados. Então, se ela presta serviço de coleta de lixo e a cidade é mais limpa, então o resultado foi alcançado, não é isso? Então, a letra D também está errada, porque ela é competitiva, mas e não eficaz? Não, ela é eficaz sim. Tá? Porque o resultado dela fez com que a empresa fosse a cidade mais limpa do Brasil. Né? Então, a questão da competitividade, ela já te joga fora a letra C e a letra D. Né? Então, a gente vai julgar agora a eficiência e a eficácia. Bom, a eficácia nós já julgamos, ela é eficaz sim. Agora, ela é eficiente? Então, veja bem, ela consegue fazer a eficácia dela, mas ela consegue fazer com o dobro do resultado dos concorrentes. Então, os concorrentes são muito mais eficientes do que ela. Então, na realidade, a letra correta é a letra E, que ela é não eficiente porque ela tá alcançando aquilo com o dobro dos resultados, tá? E é eficaz. Essa é a explicação. Essa pergunta ela é uma pergunta feita numa questão do ENAD, né? E eu só fiz mudar termos, né? Porque senão eu tinha que citar, e na hora que eu citasse exatamente como está no ENAD, eu teria que fazer a citação. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, quando é uma pergunta de discussão, né, porque é uma questão que às vezes é bem subjetiva, eu tenho sempre o efeito moderador, né, porque o Maurício não sabe tudo e nem o José sabe de tudo. Né? Então, a gente vai para o efeito moderador. Então, essa pergunta, exatamente para evitar o plágio e para evitar que eu citasse da onde eu tirei, né, eu mudei apenas termos. Né? Ou não, Janete? Bom, professor, eu agradeço bastante a explicação. Deixa eu só tentar entender que, então, no caso do eficiente, porque eu tinha entendido que a empresa, por prestar essa qualidade de serviço, né, ela seria muito eficiente, mas então
A eficiência, nesse caso, não tem a ver com essa qualidade do serviço, pelo que o senhor comentou, é isso? E, no caso, a ineficácia, ela sim é esse medidor. Então, não importa o preço, a partir do momento que ela fez aquilo da qual ela se propôs, né? Ela entrega essa qualidade, a qualidade, então, está ligada, essa medição da qualidade está ligada à eficácia, e não à eficiência da empresa, é É o isso? resultado, né? O resultado do trabalho, ele está ligado à eficácia. Como eu vou desenvolver o trabalho, está ligado à eficiência. Se nós lermos, por exemplo, o Chiavenato, né, no livro Teoria Geral da Administração, ele até cita exemplos de eficiência e eficácia, onde ele diz que a eficiência é a medida de utilização dos meios, e a eficácia é a medida de utilização dos resultados, né? Então, eu posso, e ele cita alguns exemplos, por exemplo, eu posso passar a vida toda rezando e indo para a missa, mas ir para o inferno. Então, eu fui eficiente, mas não fui eficaz, porque eu rezei para ir para o céu, né? Eu posso ter estudado muito para fazer uma prova. Eu utilizei todos os meios, pesquisei, estudei bastante, então eu utilizei todos os meios, então eu fui eficiente, mas a nota não foi boa, então não fui eficaz, né? Então, o que faz isso daí é exatamente nós se jogarmos a definição, ao conceito científico do que seja eficiência e eficácia, né? Então, a questão toda... Bom, antes que eu me esqueça, Janete, obrigado pelo senhor, viu? Mas eu costumo dizer para meus alunos na faculdade que eu não sou senhor, não sou doutor, nem sou professor. E se me chamar de tio, eu dou 0. E se chamar de avô, eu dou 0 e ainda dou 0 na próxima. Claro, você, com certeza, a questão de respeito, né, que normalmente a gente fala, mas eu sou um colega seu e terei o maior prazer em poder ser considerado assim. Então, veja bem. Então, a questão é só essa daí, né? A questão é só essa daí. É porque o fato de eu chegar a esse resultado, né, e outras empresas chegam com resultados bem diferentes, então elas são bem mais competitivas do que eu, né? E o fato de eu ser o mais limpo, o que eu estou fazendo é limpar. E eu estou sendo o que limpa melhor. Então, eu sou eficaz. O resultado é o melhor possível. Mas só que para eu alcançar esse resultado, tá, é com o dobro do esforço de que todo mundo faz. Então, eu não sou eficiente, né? Os outros são bem mais eficientes do que eu. Então, a única questão é essa daí. Perfeito, professor. Muito obrigada. Que é isso, Janete. E eu é que agradeço a sua participação e é ótimo para que a gente possa esclarecer determinados conteúdos, viu? Muito obrigado. Hoje em dia, na administração, a gente utiliza muito termos, muitas siglas, né? Os 5S, quando a gente fala de qualidade, os 4Ps, quando a gente fala de marketing, né? Quando a gente fala de gestão, né, a gente fala dos 3Es e 1A. Nós temos uma ferramenta de planejamento chamado 5W2Hs. Então, a gente é cheio de sigla. E hoje em dia, quando a gente vai estudar gestão, tem uma sigla que a gente diz que é os 3Es, 1A. Né? Que os 3Es é a eficiência, ou seja, nós temos que utilizar os melhores meios, a eficácia, que nós temos que atingir o melhor resultado possível, nós temos que ter efetividade, né? Às vezes eu tiro 10 na prova, mas sou reprovado, né? Então, a efetividade é um impacto que a eficiência e a eficácia deram, e temos o A, que é de afetividade, ou seja, nós temos que gostar do que a gente faz, né? Nós temos que ter amor pelo que a gente faz. Então, esse eficiência e eficácia tem muito a ver com esse modelo de gerenciar, de administrar, que é uma das vertentes do empreendedorismo, tá? Mas te agradeço bastante, Janete. Espero que você tenha concordado realmente comigo, tá?
Sim, Mais alguma pergunta? Muito obrigada. Nada, Janete, à disposição. Mais alguma pergunta? Eu agora já estou vendo vocês, né? Porque quando eu entro na atividade, aí como nós estamos usando a plataforma Google, né? Google Meet, eu não consigo ver vocês. Né? Mas eu agora estou vendo vocês, né? Mais alguma pergunta? Bom, obrigado aí, né? Alguém falou que, acho que foi o Alex, deixa eu ver se realmente, deixa eu entrar no chat aqui. O Alex, tudo tranquilo. O André, até o momento, sem dúvida. Natanael, saber a diferença entre eficiência e eficácia, eu acho que nós esclarecemos. Alex, obrigado. Foi uma aula. Nós vamos ter outra web, parece, né? E aí vocês já vão estar bem mais adiantados. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que eu e a professora Juliana e o professor David, nós estamos em contato direto, tá? Contato direto. Qualquer dúvidas que vocês tenham, o contato direto, mais direto de vocês é com a professora Juliana, e nós temos um contato bem direto, e eu estarei à inteira disposição de vocês, né, para, durante o nosso curso aqui, a nossa intenção é que vocês possam realmente internalizar. Tá? Beleza, das teorias da necessidade e teorias da expectativa. Daria para fazer um rápido relance? Claro, claro. Né? Bom, existem várias vertentes no que a gente fala de teorias das necessidades. Né? Normalmente, a gente utiliza muito para o empreendedorismo a teoria das necessidades de Abraham Maslow, né? Onde o Maslow ele fala que o ser humano, ele, durante a vida, ele tem várias necessidades. Né? E aí ele divide, ele criou, né, o que ele chamou de hierarquia das necessidades. E aí ele estratificou as necessidades humanas em cinco classes dessa estratificação, que vem desde a necessidade mais básica até aquela necessidade que você já talvez nem precise mais dela. E aí ele perpassa pela primeira base, né, a necessidade mais básica, que é o que ele chama de necessidade fisiológica, tá? Qual é a necessidade fisiológica? Eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que beber, né? Não é o álcool já é a necessidade e outro tipo de necessidade, né? Mas beber água, né? E por aí vai. Quando eu tenho isso satisfeito, aí eu já posso passar para a necessidade seguinte, que é a necessidade de segurança, ou seja, se eu adquirir o prato de comida diário, eu não quero mais perder aquele prato de comida, eu quero sempre ter, né? Porque nós vivemos de acumulação, né? Vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui porque a economia diz isso, nós não temos nada de graça, né? A economia cita o que ela fala de... Eu sou economista também, né? A economia ela fala da teoria da utilidade, né? E aí é quando ele fala que nada é de graça. Então, tem o custo de utilidade, ou custo de oportunidade. Né? Então, vocês estão aqui na sala de aula, mas vocês têm um custo para isso. O custo que você está gastando para estar aqui. Ou seja, você está no sábado à tarde, você poderia estar numa churrascaria, você poderia estar jogando bola, você poderia estar assistindo filme, você poderia estar no shopping. No entanto, você está aqui, né? Rasgando o verbo aqui numa sala de aula remota. Né? Então, o custo de oportunidade é exatamente isso, é o que eu estou perdendo lá fora para estar aqui. Né? Então, a segunda necessidade é a necessidade de segurança, eu não quero perder isso. E para eu não perder, é que eu estou aqui na sala de aula, para me manter com conhecimento, para renovar meus conhecimentos, para ampliar meus conhecimentos e por aí vai.
Só depois que eu tenho aqui esses dois é que eu tenho que me preocupar com outro tipo de necessidade que eu posso ter, que é a necessidade social, a necessidade de interagir, a necessidade de me associar a grupos de amigos, de profissionais, etc., etc., que é a terceira necessidade. Depois, quando eu participo desses grupos, existe uma quarta necessidade que você pode simplesmente parar pela necessidade social, uma questão de objetivo, né? Mas você pode querer mais. Ah, não, eu quero eu quero ter as minhas necessidades, eu quero estar num grupo social, mas eu quero ser o melhor desse grupo social. Eu estou num grupo de professores, mas eu quero ser reconhecido como o melhor professor. Então, isso eu quero ter um status. Né? Tem muita gente que tem mestrado e doutorado, é pelo status que ele vai ter. Né? Tem muita gente que é doutor, mas não sabe de nada, mas tem o status lá de doutor. Né? Tem muitos professores que têm só o curso de licenciatura, não tem nenhuma especialização, não tem nada, e são melhores do que muitos doutores que dão aula. Né? E a última escala das necessidades em Maslow é a necessidade de autorreconhecimento. Então, não adianta eu pensar que eu sou melhor. Eu tenho que ser reconhecido como o melhor. Né? Então, isso daí é a teoria das necessidades que a gente aborda né, na disciplina, que é a teoria das necessidades de Maslow. Embora tenha, por exemplo, a teoria do Herzberg, né, que ele coloca as necessidades em duas, que são as necessidades higiênicas e as necessidades motivacionais, né, que é análogo às teorias das necessidades de Maslow. Né? Enfim, tem várias outras. Com relação à teoria da expectativa, né, é porque tudo que você vai fazer na vida está em função, o resultado está em função da tua expectativa. Ah, eu vou para uma festa. Tu vai para a festa por quê? Porque tu tens uma expectativa. A festa vai ser boa, eu vou encontrar com meus amigos, etc, 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 etc. Então, é isso que a teoria da expectativa te mostra. É que tudo que a gente vai fazer, ele gera uma expectativa. Ah, eu vou fazer o curso de ciências aplicadas lá no projeto do Mundo do Trabalho. Eu já crio uma expectativa. Como é que vai ser isso? A disciplina vai ser difícil, a disciplina vai ser fácil. Como é que é o professor Maurício? Como é a professora Juliana? Né? Como é que ela vai ser como tutor? Será que ele vai ser assim? Se ela vai... Tudo é gerado uma expectativa. Inclusive, tem questões nas atividades que falam sobre essa teoria da expectativa, né? Que explica que a expectativa, ela explica exatamente a motivação que você vai ter em fazer alguma coisa. Né? E que ela é regida, a teoria da expectativa, ela é regida por dois fatores fundamentais, principais, sem os quais não havia expectativa, que é o fator cognitivo, né? Que a cognição é o pensar, é o traduzir, é o internalizar, e tem isso daí em vez simplesmente do fisiológico, do biológico. Então, tem muita gente que se motiva, não é pela questão biológica, você precisa fazer esse curso? Tem muita gente que não, cara. Né? Eu acabei de citar, por exemplo, eu estou fazendo um curso de especialização. Eu já tenho, se não me falha a memória, 3 cursos de especialização. Eu tenho um mestrado, eu tenho 2 doutorados. Para que eu vou fazer mais um curso de especialização? E esse curso de especialização, ele ainda é na área que eu sou pesquisador. Né? Que meu doutorado, que eu pesquisei, o meu doutorado foi na área de inovação, na área de estratégia. Né? Então, para que eu estou fazendo esse curso de especialização? É por uma questão biológica? Não. Não. É por uma questão cognitiva.
É por uma questão cognitiva. Então, a teoria da expectativa, ela não tem nada a ver com o biológico, ela tem a ver com o cognitivo. Essa é o que gira, é o que gera e o que gira a teoria da expectativa. Beleza? Tá respondido aí, Elbio? Mais alguma pergunta? Obrigado, Elvio. Valeu, cara. Tamo junto. Mais alguma pergunta? Bom, então... Opa, Janete levantou novamente a mão. Vamos lá, Janete. Oi, professor, eu de novo. Não, pode, vamos lá. Professor, eu também sou professora de História, né? Mas eu estou lhe chamando de Janete. É, Então você não vai me dar zero. Ou então vai eu me dar vou, zero porque eu não estou lhe chamando de professora. eu vou chamá-lo de Maurício, então. Isso. Que bom, Maurício, somos colegas, vamos lá. como professora de História, eu tenho uma preocupação quando a gente fala de empreendedorismo, em não fazer uma exaltação ao capitalismo. Então, como abordar, e aí, na verdade, eu estou pedindo dicas, né, de como abordar o assunto empreendedorismo dentro da minha área de história, sem fazer essa exaltação ao capitalismo. Beleza, ótimo, maravilha. Bom, no momento que eu falo sobre empreendedorismo social, ela já é muito voltada para o socialismo e não para o capitalismo. Porque o social, ele não gera, ele não vê o lucro. Tá? Então, o fato do empreendedorismo ter surgido por causa do capitalismo, e concordo plenamente contigo, normalmente, quando se pensa em empreendedor, em empreendedorismo se leva logo ao regime capitalista, né? Mas ele se adequa a qualquer um dos regimes, seja capitalista, seja socialista, seja liberal, seja o neocapitalismo, neossocialismo, neoliberal. Por quê? Porque ele trata, não é simplesmente do fator lucro, né? Porque o lucro ele é visto dentro do capitalismo como um ganho financeiro, né? O lucro dentro do socialismo ele não é visto como lucro financeiro, mas como um resultado social, né? E eu estou vendo aqui dentro da visão do empreendedorismo e não da visão etimológica do que você possa vir a desenvolver na história, né? Então, na questão mesmo antropológica da coisa, né? Então, o empreendedorismo, hoje, por exemplo, nós temos o país mais empreendedor, né? Segundo o GEM, na penúltima pesquisa, na última eu não tenho, confesso que eu não vi a última pesquisa do GEM, que é a Global, que é uma instituição internacional que pesquisa, que estuda sobre a questão do empreendedorismo, ela que avalia o empreendedorismo dos países. A China, né, é um dos países mais empreendedores do mundo, se não for hoje o maior empreendedor, o maior país empreendedor do mundo. E a China, por regime de governo, vamos dizer assim, ela não é capitalista. Ela, na minha concepção, se for ver mercado, ela é bem híbrida hoje, porque você já tem empresas que são bem capitalistas no mercado chinês, mas o regime político é bem mais socialista, né? Há quem diga que é até comunista, né? Que é uma deformação do socialismo, né? Então, eu diria isso, eu diria que o empreendedorismo ele pode ser confundido, e concordo contigo, Janete, em gênero, número e grau, ele pode ser confundido, talvez até mesmo pela origem, como eu falei para vocês, a origem está no econômico, né?
pelo Schumpeter, né? Tem uns que chamam Schumpeter, outros Schumpeter, Johann Schumpeter, que é um economista clássico, como eu falei para vocês. Ele realmente é muito confundido com o capitalismo. Concordo em gênero, número e grau com você. Agora, o empreendedorismo hoje no mundo, né? Hoje em dia não se tem mais. Eu acho que dos países da cortina de ferro, eu acho que quem sou eu para falar em todos os países, né? Mas dos países da cortina de ferro, eu acho que o único país que ainda podemos considerar cortina de ferro é a Coreia do Norte, que ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. Mas aqueles antigos países da cortina de ferro, Rússia, né, e por aí vai, China, a Coreia do Sul, hoje são países que todo mundo vai, entra todo dia, volta todo dia, né? E são países que o empreendedorismo é muito forte, né? A Coreia, a China, desbancaram, por exemplo, o setor automobilístico do Japão, né? Estão desbancando o setor automobilístico do Japão, que foi o principal responsável pela diminuição da capacidade mundial do setor automobilístico americano e europeu até, né? Então, eu diria para você isso, né? Eu diria para você que você pode dar as duas vertentes, tanto no capitalismo como o socialismo, que os dois são plenamente estados empreendedores, né? Regimes empreendedores. O empreendedorismo ele é camaleão, ele se adequa a todo lugar. Essa é a minha percepção, Janete. Obrigado pela pergunta, tá? E essa é a minha percepção. Mais uma vez eu digo, é uma percepção individual que eu vejo diante dos estudos que a gente faz, tá? Não sei se eu pude responder a tua pergunta. Eu concordo contigo, né? E você está concordando aí. A China realmente hoje é um país com a economia bem híbrida, né? O meu carro, por exemplo, é chinês. O meu carro é chinês. E ainda são carros que tem que comprovar, né, a qualidade deles, né? Por quê? Porque a qualidade hoje, quando se fala em qualidade de carro, a primeira coisa que vem é quem? É a Honda. A primeira coisa que vem é Toyota. Por quê? Por causa do toyotismo, né? Se você chegar no Japão e perguntar o que é Honda, todo mundo vai dizer que é motocicleta, né? Então, a Honda é mais conhecida lá de um jeito e aqui é de outro, né? Embora aqui a Honda que entrou foi a motocicleta, né? Ainda hoje é a campeã mundial de mercado, de participação no mercado, né? Então, hoje o que você hoje, se você for perceber a quantidade de montadoras e a quantidade de fábricas de carro no mundo inteiro e no Brasil, tem muito mais chineses e coreanos do que propriamente japonês, né? Ok, Janete? Obrigado mais uma vez pela tua participação. Marício, eu que realmente agradeço, viu? Okay. E respondeu sim a minha questão. Obrigada mesmo. Valeu. Mais alguma pergunta para a gente finalizar, gente? Bom, continuo dizendo que eu estou à disposição de vocês. A professora Juliana está aí, né? Está diretamente ligada comigo. Gostaria de, apesar de estarmos no dia 13 de janeiro, mas gostaria que todos nós tivéssemos um 2024 cheio de saúde, cheio de trabalho, e que todos nós pudéssemos fazer do nosso trabalho um lazer, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente se torne mais eficiente, mais eficazes e bem mais efetivos, né? Beleza, gente? Foi um prazerzão estar com vocês e até a próxima reunião que nós tivermos. Sucesso aí, tá? Muito sucesso aí nos trabalhos. E qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Professora Juliana, professor David, estou à disposição de vocês.